quero convidar os irmãos, né, para nós pensarmos um pouquinho sobre o que no início do culto já pontuamos aqui. Nós precisamos cumprir uma missão, mas uma missão, para ser bem cumprida e executada, aquele que há de executar precisa estar em condições para executá-la, certo? É assim? Então, um exército, para cumprir uma missão, esses soldados precisam estar prontos para fazer a sua obra, né? Executar. E é para isso que nós estamos aqui, Deus nos levantou. Deus transformou você de uma mera criatura em filho de Deus. Resgatou a sua imagem e semelhança por meio do sacrifício de Jesus para cumprir uma missão. Mas eu pergunto a você, qual é essa missão? Você sabe qual é a missão? Qual é a missão? Estamos falando de missão, mas qual é a missão que Deus nos entregou para realizarmos? Qual é, irmãos? Já sei, construir prédio, não é isso? Fazer festa, participar de conferências, organizar ONGs para ajudar os pobres. Nada disso. São coisas boas, né? São coisas boas. Fazemos grupos musicais belíssimos. É a missão? Não, é também coisa boa. Festa do milho. Hã? Não, não é. Essa não é. Esses são meios, são estratégias que podem auxiliar, até ajudar no cumprimento da missão. Mas a missão única, mais nobre, qual é, irmãos? Qual é a missão da igreja? Hã? Vamos de novo? A missão é fazer discípulos. Jesus falou, deixou lá, Mateus 28, no finalzinho lá, ele fala isso. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Pregar o evangelho a toda criatura, isso é fazer discípulo. Agora eu te pergunto, quem pode fazer discípulo? Hã? A ordem foi dada para todos os que são filhos de Deus. Mas, para você fazer discípulo, é preciso que você seja um discípulo. Não é? Para alguém cuidar dos dentes do outro, vai ter que passar pela universidade, cursar odontologia, entender bem de dentes, saber do ofício para depois cuidar. O médico é a mesma coisa, não é isso? Um construtor, para ele saber construir uma casa, fazer qualquer obra, primeiro ele tem que fazer, aprender, para eu domino isso aqui, agora posso vender os meus serviços, né? Eu posso vender a minha expertise, posso compartilhar. Mas primeiro você tem que ter a vivência, a experiência, viver aquilo para depois executar. Não é assim? Às vezes o cara manda o currículo para uma empresa, aí ele bota lá, né? Curso disso, enche, encharca lá, engorda o currículo com muitas habilidades, dá um migué lá, função de coisa, aí no dia da entrevista, me mostra isso, tal coisa. Você falou que fala fluentemente o inglês, aí o cara que está entrevistando começa a conversar em inglês, o cara começa a gaguejar e arranhar já era, passa vergonha, né? Fala que é uma coisa, mas não é, não domina. Então, para nós cumprirmos a missão, primeira coisa, eu peço a sua atenção agora. Você precisa ser de Jesus para cumprir a missão. Você precisa ser um discípulo aprovado para ter autoridade para cumprir a missão. Nas regiões celestiais, no mundo espiritual, só tem autoridade para fazer determinadas coisas aqueles que já venceram determinadas coisas. Você só pode ter autoridade naquilo que você venceu em sua batalha espiritual. Se você não venceu,
você não tem autoridade para tratar dessa área espiritual. Está dando para entender? Amém? Tem muita gente que pensa, eu quero vencer tal coisa, ajudar a pessoa que está viciada, né, em tal coisa. Você já venceu essa área? Se não vencer, não tem autoridade. Você quer ensinar alguém a praticar o perdão. Você é perdoador? Se não é, você não tem autoridade. Você quer ajudar alguém a se reconciliar? Você é uma pessoa que tem facilidade para se reconciliar? Você não é. Então, para isso, para falarmos sobre isso, sobre o tema, vamos cumprir a missão, eu preciso saber que missão é essa e se eu estou qualificado para ela. E para eu saber, eu preciso chamar você para as Escrituras, para nós nos confrontarmos com a realidade da palavra de Deus, para, com honestidade, sabermos se nós estamos aptos ou não para fazer discípulo. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Se você perceber que você não está apto, não é para você desertar, jogar a toalha e ir embora, não. Se a palavra de Deus mostrar para você que você está inapto, que você não está apto para fazer, para cumprir a missão, hoje você vai ter a oportunidade de se qualificar. Abrir o coração e falar, Senhor, eu quero estar apto, porque nós não queremos, irmão, não podemos. Nós aprendemos isso. O pastor Jailton, toda a estrutura da igreja, todos os ministérios, nós não estamos aqui para fabricar membros de igreja. Nós não estamos aqui para treinar pessoas, para trabalhar para a instituição. Não queremos isso. Nós temos a missão, fazer discípulos para que esses discípulos possam multiplicar mais discípulos e assim, cada um utilizando os seus dons espirituais, edificarem o corpo e nós cumprirmos a missão. Nós não estamos aqui para outra coisa, senão essa. E essa missão, ela é urgente, porque Jesus está voltando. E às vezes nós falamos a volta de Jesus, parece algo tão assim, né? Teórico, né? Volta de Jesus, isso é ilusório, tão distante, a gente trata desse assunto como se fosse algo, né, assim. Irmão, esse negócio é sério pra caramba. A volta de Jesus é eminente. O que vem ocorrendo no mundo, irmãos, coisas assustadoras estão acontecendo no mundo. Os sinais da volta de Jesus estão muito fortes. A qualquer hora ele vai, sim, como ele disse. Como o anjo disse para os seus discípulos, quando ele foi levado ao céu, né? Os anjos disseram, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que estão olhando agora, vocês vão vê-lo voltando nas nuvens dos céus. Ele vai voltar, todo olho o verá, até aquele que o transpassaram. Irmãos, a coisa é séria e nós estamos achando que é, né? Jesus falou, está igualzinho os dias de Noé. Vamos casar, vamos festejar, vamos curtir a vida e tal. Quando eles menos esperaram, veio o dilúvio e surpreendeu a todos e somente 8 almas se salvaram. Então eu quero te mostrar, eu quero te ajudar e me ajudar a descobrirmos se nós somos de fato pessoas habilitadas, credenciadas para cumprirmos a missão. Hoje é o primeiro dia da campanha aqui. E para você ser acoplado, né, inserido nesse exército, você precisa saber se você está apto ou não. Você precisa saber. E eu quero te mostrar e ver se eu também estou. Então vamos ver isso agora? Como eu posso saber se eu posso cumprir a missão? Vamos completar. A missão está em andamento. Porque quando Jesus disse, ide, começou. O Espírito Santo foi derramado. Crentes cheios do Espírito Santo começaram a pregar, a curar, né? A libertar pessoas do diabo, fazer uma grande obra. E começou e tem que ser concluída com a mesma excelência que começou. Mas será que eu sou um discípulo de Jesus, pastor? Deus, será que eu estou apto para cumprir a missão? Vamos ver aqui. A primeira coisa que eu preciso ver é se eu sou um discípulo. Eu preciso olhar lá em Lucas 14, 25. Vamos dar uma olhadinha?
25 e 26. Você quer saber se você é um discípulo? Vamos olhar agora. Olha o que a Bíblia, o que o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Está na projeção também, para quem está sem Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ele, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, uma primeira coisa importante para saber se você é discípulo é se você é capaz de amar Jesus mais do que sua mãe, seu pai, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus irmãos e a sua própria vida. Você é capaz de fazer isso? Como acontece nos países aí da janela 1040, país onde a perseguição ela é implacável, e quando um cristão é descoberto, é levado, e uma família é pega nesses lugares, as autoridades que odeiam o cristianismo arrancam uma criança dos braços dos seus pais e falam assim, ó, nós vamos estourar a cabeça dessa criança agora, mas se você negar, ela viverá. Nega agora e o seu filho vive. E o pai e a mãe, que é um verdadeiro discípulo, se for um verdadeiro discípulo, vai fazer o quê? Eu amo Jesus mais do que tudo, e o meu filho é de Jesus. E se for da vontade de Deus que ele morra, ele vai ser oferecido e vai para o céu. Nós somos testados e provados todos os dias. E às vezes nós somos reprovados. Quando Deus coloca diante da gente um desafio, como aquele que Abraão teve com Isaac, né? De entregar seu único filho, filho da promessa. Nós não temos coragem. Chegou o momento de você saber se você é um discípulo ou não. Se você é capaz de amar a Deus sobre todas as coisas e mais do que seu marido, seus filhos, seus pais, mais do que você mesmo. Tem pessoas que falam, pastor, não venho mais à igreja, que o meu marido, ele pediu para me escolher, ele ou Jesus, e sabe, né, pastor, eu dependo do meu marido, né? Aí lá, não, Jesus vai. Ou a esposa, ou o contrário. Ou o filho, o verdadeiro discípulo, ele coloca o seu coração, o seu amor, está em Deus, acima de todas as coisas. Seria muito difícil, complicado, se eu tivesse redigido essas palavras, mas são palavras que saíram dos lábios daquele que criou tudo e sustenta tudo. Isso é da boca de Jesus, ele falou aqui, ó, se alguém quiser ser meu discípulo, tem que amar mais o seu pai e a sua mãe. Eu sei que é difícil isso, mas se você ama Jesus de verdade, para você ser um discípulo, você vai ter que aborrecer seu cônjuge, seus filhos, seu patrão, tanta coisa está em jogo. Se você amar Jesus mesmo, você vai desejar obedecê-lo a qualquer custo. Você não vai ter medo de expor o seu amor. Aí você estará pronto para cumprir a missão. Outra característica do verdadeiro discípulo é ter disposição para carregar a cruz. Lucas 14, versículo 27, veja aí. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Para eu fazer discípulo, eu tenho que ser discípulo. Para eu ser discípulo, eu tenho que amar a Deus acima de todos. Para ser discípulo, eu tenho que ter coragem para carregar a cruz. Mas tem muita gente que entende errado esse negócio de cruz. Sabe o que a pessoa fala? Ah, pastor, fulano de tal é a minha cruz. Esse meu trabalho é a minha cruz.
né? A minha profissão, minha cruz, essa luta é minha cruz. Cruz não é castigo. Entenda isso. Cruz não é castigo. Mude essa forma de se comunicar. Não se queixe dos problemas da vida dizendo que é uma cruz. A cruz é instrumento para matar aquilo que perturba a sua alma. Se você carrega a cruz, você pode colocar na sua cruz a sua inveja, o seu medo, a sua avareza, a sua carnalidade, a sua imoralidade, tudo aquilo que poderia te descaracterizar como discípulo, você pode levar e pregar na cruz. A cruz tem o poder de eliminar, de matar aquilo que te faz diferente daquele que morreu por você. Por isso que Paulo diz aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a cruz não mata o discípulo. A cruz matou Jesus. Serviu para ele matar a natureza pecaminosa representada por ele naquela hora. A cruz foi para pagar os pecados da humanidade. Mas a cruz permitiu que o homem pudesse ser perdoado, justificado pelo sangue do Cordeiro. Mas deu a esse homem o quê? Uma vida plena e duradoura, eterna. Então, a cruz que ele está falando aqui para carregar, é a cruz, é o instrumento que você vai levar com você, para sempre você pregar nela, para matar aquilo que pode destruir a tua vida, a tua comunhão com Deus. Você vai pregar na cruz. Se você não tem cruz, você não pode pregar, mas se você tem, você carrega a sua cruz. Ele falou, para ser meu discípulo, tem que carregar a cruz e seguir-me. Porque a cruz, ela foi carregada no bolso. Jesus pegou uma cruz pequenininha, colocou no bolso, né? Na bolsa. Ele deu disfarçou. Não, a cruz sempre, a cruz que era utilizada pelo Império Romano para humilhar o condenado, deveria ser carregada publicamente pelo próprio condenado. Não era para carregar no bolso, não era para esconder, não, era para carregar à vista de todos. E para dizer, aqui vai ser pregado tudo aquilo que tem que morrer em mim. Então, para ser discípulo, nós precisamos aprender a carregar a cruz. E ela não é os problemas só que você acha que é, não é a dificuldade que você tem, ela não é um castigo. Ela é um recurso para melhorar cada um de nós. Amém? Estão entendendo? A cruz é para nós pregarmos nela e matarmos aquilo que nos torna ruins, diferentes de Deus. Então nós podemos colocar na cruz e pregar nela tudo aquilo que tem dificuldade na nossa vida, nossos relacionamentos, nossa carreira profissional. Você precisa pregar alguma coisa na cruz? Você deve precisar, não precisa? Eu preciso, todos nós precisamos. Você não precisa falar para mim agora, mas eu tenho certeza que tem coisa na tua vida que tem que ir para a cruz. Você tem que botar lá. Para que o diabo não tenha mais poder sobre determinadas áreas da tua vida, você tem que pegar aquilo, levar para a cruz e pregar lá na cruz. Para aquilo perder o efeito sobre a tua vida. Você tem que levar para a cruz aquilo que está destruindo a sua casa. A sua alma, o seu coração, você tem que pregar lá. E é lá na cruz que o poder do império das trevas se esvai. Ele não consegue mais ter poder sobre você, sua casa, sua família, sua vida, se você levar para a cruz aquilo que tem atormentado o seu coração, aquilo que está destruindo a sua alma, a sua família, o seu trabalho, a sua integridade, a sua moralidade. Leve para a cruz hoje ainda e vai pregar lá. É você e Deus. Eu estou trazendo, Pai, agora. Eu quero carregar essa cruz contigo, eu vou pregar nela aquilo que está me descaracterizando como um verdadeiro discípulo. Então eu tenho que colocar Jesus acima de tudo, eu preciso ter coragem e disposição para carregar uma cruz publicamente, eu também preciso ser capaz de renunciar a algumas coisas. Versículo
33, desse mesmo capítulo de Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Pô, isso aqui assusta pra caramba. Caramba, que doideira é essa? Essa peneira é muito fina, é muita exigência. Às vezes, aqui no início da ECM, eu falava assim, irmãos, ó, tem que matricular numa classe, tem horário para chegar, se passar 15 minutos você vai ter falta, e tal. Aí alguns começaram a pipocar, mas aí na igreja, minha vida já é pautada com tanta exigência, agora na igreja, isso é um absurdo. O evangelho é exigente. Jesus é exigente. E o DCM não é nada comparado àquilo que Jesus colocou como critério para você ser um discípulo dele. É brincadeira de criança. Não chegar atrasado, não faltar, cumprir tarefas, isso é coisinha de bebê. Ele está dizendo, me ame sobre todos, carregue a sua cruz comigo e renuncie. Tudo quanto é aí, tenho que largar o trabalho, largar minha família para ficar aí, né, andando pela rua falando de Deus, não é nada disso. Ele precisa de você no seu trabalho, ele precisa de você na sua família, ele precisa de você onde você está. O renunciar é saber identificar tudo aquilo que tem ocupado o lugar de Deus na tua vida. O renunciar é saber abandonar as coisas fúteis da tua vida, para você se dedicar àquilo que realmente tem valor para Deus e para você, que vai te ajudar. É renunciar o que é pecaminoso, renunciar aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus, é renunciar aquilo que está destruindo você por causa do seu dureza de coração, a sua vaidade, a sua arrogância, renunciar à mentira, renunciar à falta de integridade, tantas outras coisas que você sabe, você é inteligente. E às vezes você está agarrado naquilo que não quer largar. É preciso renunciar para viver. Na minha adolescência, eu aprendi, me contaram, nunca fiz, que antigamente o pessoal do interior, para pegar micos, né, animais silvestres, miquinhos e tal, eles faziam o quê? Botavam alimentos, milho, coisas dentro de garrafa. Amarrava a garrafa ou um jarro, né, com um gargalo fino, e lá dentro botava o quê? Um alimento, uma coisa gostosa. Então, no começo, eles deixam o bichinho comer, se acostumar. Só que, quando o bichinho botar a mão lá dentro, o que o pessoal fazia? O caçador corre para pegar o macaco. Mas só que o macaco faz o quê? Ele fica agarrado na garrafa. Por que ele fica, irmão, agarrado na garrafa? Porque ele fecha a mão, não quer largar o que ele pegou. Aí, o que acontece? Se o mico, o macaquinho lá, largasse, a mãozinha fica fininha, ia passar no gargalo, ele metia o pé, certo? O que ele faz? Ele não quer largar, ele mete a mão no gargalinho, abre, segura o alimento, fechou. Nisso que fechou, e agora? Está preso. A liberdade está na mão dele. A liberdade está na mão dele. Se ele largar, ele está livre, se manda. Agora, se ele fica agarrado, ele vai morrer. E assim o diabo faz isso, coloca comidinha lá na garrafa. Aí alguns, os mais inocentes, crentes, bota a mão, não quer largar, cara. Está morrendo, o diabo está massacrando a casa dele, está destruindo tudo, está, né, arrebentando, mas não quer largar o pecado, não quer largar a rebeldia, não quer largar a desobediência, não quer largar a dureza de coração, a soberba, não larga, ele fica lá, vai morrer. Ele tem que renunciar, tem que largar para poder viver. Você tem renunciado a alguma coisa para seguir Jesus? Você renunciou à televisão? Você é capaz de renunciar à novela para vir no culto de quarta-feira? Por que você não vem no culto de quarta-feira? Eu estou falando aqui agora sem agressão, sem agredir ninguém. Você está em casa, você pode vir. Por que você não vem orar aqui, dobrar o joelho com a gente para fortalecer e avivar mais a nossa igreja? Por que você não vem? Você pode vir já dar numa música, cantar ou tocar? Você está trabalhando, estudando, tudo bem. Mas por que você não renuncia algumas coisas para vir servir, ajudar, fazer o reino crescer? Por que você não vem? Você é capaz de renunciar a isso? Você não renuncia, né? A série da Netflix, não renuncia.
culto de quarta-feira é chato. É preciso mudar isso. Renuncie a sua acomodação, renuncie à sua frieza, renuncie ao seu direito, diga, não, eu vou me levantar, eu vou me despertar, porque eu quero cumprir missão, eu quero ser um discípulo, eu preciso renunciar, eu preciso enfrentar isso, eu preciso mudar. Outra coisa importante que um discípulo tem é coragem para permanecer no Evangelho de Jesus. Vamos cumprir a missão, só o discípulo pode. Você é discípulo? Não sei. Para eu saber, amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, eu preciso aprender a carregar a cruz, matar na cruz o que é de ruim em mim, eu preciso aprender a renunciar, eu preciso ter coragem para permanecer. Eu não posso. Ora eu estou de um lado, ora estou do outro. Um dia eu sou crente, um dia eu não estou. Eu fico assustado com isso. Dá vontade de falar umas coisas aqui, mas vai ficar chato. O pessoal do interior também falava, né, que tem cristãos que acendiam 2 velas, uma para Deus e uma para o diabo, e andava numa pontezinha, aquelas pinguelas, né, de tronco de árvore, dizendo assim, para não cair, ele falava assim, ó, Deus é bom, o diabo não é mau. Deus é bom, o diabo não é mau. Equilibrando com uma vela em cada braço para tentar atravessar a ponte. Como é que é isso, pastor? Eu oro agora, agradeço. Daqui a pouco estou fazendo uma coisa totalmente contrária àquilo que eu falei. Eu leio minha Bíblia, daqui a pouco eu estou xingando um palavrão. Eu faço uma coisa agora, daqui a pouco eu estou mentindo. Faço uma coisa agora, eu tenho que permanecer, está lá em João 8:31. Estou finalizando aqui, porque hoje nós temos ceia do seu ainda. João 8:31, Jesus fala aqui, ó, você quer saber se é um discípulo? Leia aí, marca na tua Bíblia, pode sublinhar aí, ó. João 8:31. O discípulo, ele coloca Jesus em primeiro lugar, o discípulo carrega a cruz, o discípulo renuncia, o discípulo tem coragem para permanecer. 8:31 ele diz assim, ó, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus. Ficou fraquinho. Vamos de novo? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus. Discípulo é quem permanece. Discípulo não é aquele que passa por Jesus, passa pela igreja, passa. Não. O discípulo é o que permanece, finca raízes. Você tem permanecido na palavra de Deus? Você tem permanecido com a sua fé firme nas promessas do teu Deus? Você tem permanecido firme mesmo na dificuldade? Você permanece firme mesmo nas tentações? Você permanece em Cristo? Ou você passa por Ele? É preciso permanecer. Jesus deixa claro isso. Tem muita gente passando por Jesus. Mas não quer que você passe, quer que você permaneça. Igual Maria fez lá, irmã de Marta, né? Permanecer aos pés de Jesus. Muitos passam, mas alguns permanecem. Muitos passaram por Jesus, mas outros permaneceram, acompanharam Ele até o último dia e continuam até hoje. Ele diz, se vocês permanecerem firmes na minha palavra dele, verdadeiramente serão meus discípulos. Você permanece na palavra de Jesus? Se você permanecer, ou permanece, você está credenciado para cumprir a missão. E diga uma coisa, não precisará ter medo, porque você terá tanta luz que as trevas não poderão resistir a você. Você carregará com você a autoridade e o poder que Jesus liberou do céu para nós. Todo o poder foi me dado, pode fazer discípulo, mas se você me coloca em primeiro lugar, se você carrega a cruz, se você renuncia, se você tem coragem de permanecer, você pode cumprir a missão. E para finalizar, você é preciso ser capaz de produzir frutos com qualidade. Está em João capítulo 15, versículo 8, e assim finalizamos
alguma das características de um discípulo verdadeiro, autorizado, credenciado para cumprir uma missão com autoridade. Com autoridade. João 15, 18, Jesus diz, 15, 8, melhor, perdoem, 15, 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus. A frase. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus. Aleluia. Se você der fruto com qualidade, você será reconhecido como um discípulo de Jesus. Você tem dado fruto? Eu tenho batido nessa tecla algumas vezes aqui. O que é dar fruto? É ser útil. Cumprir um propósito que Deus te deu. Você se reconhece como uma pessoa útil para Jesus. Você é útil. Se, por alguma razão, você for levado, retirado dentre nós, você fará falta? Ou tudo vai continuar do mesmo jeito? Quem é útil, todo mundo sente falta. Quem não é, né? Ah, mas fulano. Você será o discípulo se você for útil. Para cumprir a missão, tem que ser útil. Para ser útil é cumprir um propósito. Mas, pastor, como é que eu posso fazer? Ora, Jesus te deu dons. Bote a mão no arado. Se voluntarie, se coloque à disposição. Eu quero ajudar aqui. Ó, campanha de missões mundiais. Quero ajudar. O que eu posso fazer? Ó, vou doar alguma coisinha para a cantina. Eu vou trazer coisa para o bazar. Eu vou ajudar. Eu quero também participar da caminhada aqui. Eu vou orar. Vou jejuar com o grupo de intercessores para a gente ganhar essa comunidade. Eu vou guerrear em oração, pastor. Eu vou ajudar a visitar aqueles que estão desaparecidos. Vou orar porque estão doentes. Eu vou sair. Eu vou fazer. Isso é o quê? É dar fruto. Dar fruto é ser útil. Você é útil. Quem é útil faz falta. E para isso, uma pessoa útil, quem frutifica, pode completar a missão. Quem não for, não tem condição, não está autorizado. Não é? Não tem como. Então, eu quero deixar essa palavra no seu coração. E nesse mesmo capítulo 15, o versículo anterior a este, que Jesus fala, ó, se você der fruto, meu Pai vai ser glorificado e vocês serão meus discípulos. Jesus não quer discípulo inútil. O servo inútil é lançado aonde? Nas trevas. O servo inútil é tirado dele o talento, dado a outro. Nós temos que ser úteis. Agora, quando você é um discípulo, para mim isso aqui está de bom tamanho. No versículo 7 fala assim, ó, se vocês permanecerem em mim, vai ser discípulo. E se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. Isso aí vocês já sabem, já aprenderam, né? Eu oro, Deus nunca me ouve. Deus não me atende. O céu é de bronze, né? Ou de ferro. Deus não me ouve. Por que Deus não te ouve? Você é discípulo? Se você é filho, Ele vai te ouvir. Por que vai te ouvir? Porque Jesus disse que se o pai, sendo mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, né? Se o filho pedir pão, o pai não vai dar pedra. Se pedir peixe, não vai dar uma cobra. Será que Deus vai fazer isso com você? Claro que não. Agora, o que precisa? Nós precisamos ser filhos para pedir ao pai. Tem gente que pensa que é filho, mas não é. Pensa que é discípulo, mas não passa pelo crivo. Não passa pela peneira do discipulado verdadeiro. Essa que foi apresentada aqui. Se você passar, você será credenciado para cumprir a missão, poxa. Você tem um poder, foi liberado para você, pode ir.
está chancelada a sua missão. Pode ir em meu nome. Eu falei para os irmãos aqui, né? Uma vez que eu precisei passar por uma intervenção cirúrgica, aí o secretário de saúde do município me deu um bilhetinho com a assinatura dele, cara. Onde eu ia, aqui estou vindo o nome do doutor falando e tal. Ah, peguei, tem uma fila enorme. Eu falei, caramba, precisa até mal, né? A fila, o pessoal está de manhã cedo aqui, esperando. Aí a pessoa, não, vem aqui. A diretora do posto quer falar com o senhor. Depois nem precisou nada disso, né? Mas o nome. Jesus falou assim, meu nome, cara, você vai. Mas tem que ser discípulo. Você é? E se você não for, hoje você tem a oportunidade de se tornar verdadeiramente discípulo. E para ser discípulo tem amá-lo sobre todas as coisas, ter coragem para carregar a cruz, renunciar, que mais? Permanecer, frutificar. Aí tem direito de pedir. Então, vocês pedirão o que quiserem, e meu Pai lhes concederá. Você cumpriu, você preencheu os requisitos, acesso liberado ao céu. Não é? Como Jesus falou, ele, quando deu as chaves do céu, na figura de Pedro, né? Aí o pessoal lá, né, do catolicismo romano fala, Pedro tem a chave. A chave é um símbolo de quê? De acesso. Chave é símbolo de acesso. E Deus deu as chaves do céu a quem? A igreja. Que igreja? Aquela que pertence a Jesus, aquela que é dele. Ela tem a chave para acessar a esfera espiritual. Então, nessa noite eu quero te convidar para isso. Vamos orar por isso, logo em seguida vamos ter a celebração da ceia, mas quero te convidar para pensar sobre isso. Se tiver alguém aqui que não é discípulo ainda, eu vou te convidar, fecha os olhos, peço toda a igreja agora orando, né, um momento de reflexão, eu peço que você olhe para você agora e pense, você é um discípulo de Jesus? Você preenche os requisitos mínimos para ser reconhecido como um discípulo de Jesus? Você pode dizer assim, eu sou um discípulo. Eu amo a Jesus mais do que meu pai, do que minha mãe, minha esposa, meu esposo, meus filhos. Ele está em primeiro lugar. Você pode dizer assim, eu também tenho coragem, eu carrego a cruz. Eu prego todos os dias na cruz aquilo que tenta me afastar de Deus. Eu carrego a cruz. Eu carrego. Eu tenho renunciado, eu tenho coragem de renunciar aquilo que não tem relevância para o reino de Deus. Eu tenho renunciado às minhas vaidades, os meus caprichos, as coisas fúteis desse mundo. Eu bani da minha vida o não tem nada a ver, joguei fora. Eu renuncio tudo que pode escandalizar o Evangelho, eu renuncio tudo aquilo que pode entristecer meu Deus, eu estou renunciando. Eu também permaneço na palavra do meu Senhor. Eu também frutifico para o meu Rei, o meu Deus. Por isso eu me reconheço como discípulo, estou credenciado a concluir, completar a missão de fazer mais discípulos, porque eu sou um discípulo verdadeiramente. Se você entende isso, abra teu coração agora, vamos pedir a Deus. Certamente nós não somos perfeitos, tem muita área da nossa vida que precisa ser tratada ainda, melhorada. Então eu quero te convidar para você colocar agora diante de Jesus, Senhor, essa área da minha vida precisa melhorar. Eu quero renunciar agora aquilo que tem te entristecido. Eu quero agora, Pai querido, te pedir que o Senhor me ajude a permanecer na tua palavra. Eu quero te amar acima de tudo, eu quero frutificar, eu quero ser útil. Eu quero carregar essa cruz. Eu quero, Pai, ser uma bênção. Feche seus olhos, vamos orar agora, essa oração de consagração. Se houver alguém aqui que ainda não recebeu Jesus, não confessou sua fé, não recebeu ainda. Quando todos oram, eu gostaria de abençoar a tua vida, orar por você, para que você, a partir de hoje, se torne um discípulo de Jesus. Se alguém aqui é assim, sente desejo no coração, se o Espírito Santo fala no teu coração dizendo, é preciso que você entregue a tua vida a Jesus, renuncie, como a Bíblia diz, aquele que encontra um tesouro, vende tudo que tem para comprar o campo, para ter acesso ao tesouro. Você é capaz de fazer isso? Eu quero orar por você. Alguém aqui quer receber Jesus?
Pai, obrigado por esse momento de reflexão, pela Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que cada um aqui que ouviu, que o Senhor trouxe para esse encontro de hoje, não saia daqui com as mãos vazias, mas carregue, leve em seu coração, em suas mãos, aquilo que o Senhor me permitiu compartilhar hoje. Que a Tua palavra, Senhor, cumpra o propósito pela qual foi enviada nesta noite, mais uma vez. Abençoa cada um aqui. E aqueles ainda cujos corações estão ainda como o solo, como a beira do caminho, onde a semente cai e as aves comem a semente. Eu peço que o Senhor possa quebrantar esses corações, amolecer, arar, para que a semente possa cair. Tenha misericórdia, Senhor. Abençoa teu povo. Obrigado pela porção da tua palavra compartilhada nesse momento. É a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.